Olá, nós vamos iniciar agora na nossa aula de língua portuguesa, na página 1 do PET 6, nós vamos fazer a leitura do texto Chapeuzinho Amarelo. Esse é o nosso título do texto. Você conhece a história de Chapeuzinho Vermelho e a história de Chapeuzinho Amarelo? Será que são parecidas? Leia o texto. Olha só, nós vamos começar o texto. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo, né? Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria, em festa não aparecia, não subia a escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia, ouvia conto de fada e estremecia, não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava de pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir. Com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que não se via, que vai ver que o tal lobo nem existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Mas o engraçado é que vamos para a nossa continuação. Assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: "Eu sou um lobo!" Aí Chapeuzinho encheu e disse: para assim, agora, já do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho. Com medo de ser comido, com vela e tudo. Inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. Olha só, é um texto bem diferente, né? Eu acredito que vocês vão observar que é um texto um pouco diferente, né, do que vocês estão acostumados. Eu acredito que a resposta de vocês vai ser que sim, é diferente. Nós temos então o texto, né? Quem escreveu o texto? Chico Buarque, né? Chapeuzinho Amarelo. Aí nós temos o vocabulário, amarelada, pálida, né? Estremecia, tremia, descolar, desmanchar, né? Então nós temos algumas palavras que são vocabulários, né? Nós podemos continuar então aqui nossa atividade nas páginas. Agora vamos para a página 3 do PET. Nós vamos fazer a questão trabalhando com o texto. Então, veja bem, nós vamos completar de acordo com o texto. Aqui nós não vamos poder voltar, né,
eu não volto na minha página do computador, mas você tem essa página no seu, você tem as páginas no seu PET, você pode voltar e fazer a leitura quantas vezes você precisar. Quem escreveu o texto que você leu? Foi. Então, você vai responder. Quem foi que escreveu o texto? Quem foi o autor do texto? A personagem do texto chama-se... Quem foi a personagem principal do texto? Ela vivia amarelada por quê? Então, você vai, de acordo com o texto, você vai responder. Ela tossia sem estar? Ela estremecia quando? Então, vocês vai completando, né? Nós vamos completar de acordo com o texto. Aqui nós temos, encontre no texto 5 frases que demonstrem os medos de Chapeuzinho. Os medos de Chapeuzinho Amarelo e escreva-as abaixo. Então, você vai encontrar as frases, né? 5 frases que demonstram o medo dela, né? Que demonstra o medo que ela... Demonstra como ela tinha medo. E você vai escrever nesse espaço abaixo. Você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Converse com o professor e os colegas. Então, você vai... Essa questão aqui nós não temos, né? Deixa eu só pegar o PET aqui certinho para a gente observar, porque eu tenho um impresso aqui também. Ótimo. Então, você não vai ser uma questão de... mesmo oral, né? Uma atividade oral, então você não precisa estar escrevendo. Não tem espaço para você registrar. Claro, se você quiser registrar nesse espaço que tem no seu PET, você pode. Não é necessário, né? Número 4. Observe a ilustração da primeira página desta lição e responda. Você consegue identificar as personagens que aparecem no balão de pensamento da Chapeuzinho Amarelo? Então, você vai lá na primeira página, né, na página 1 do texto, e você vai observar, né, a ilustração no balão do pensamento dela, né? Então, vocês vão observar e ver quais são os personagens. Baseando-se ainda na ilustração, então ainda falando dessa ilustração que está dentro do balão do pensamento, baseando-se ainda na ilustração da primeira página desta lição, responda por que será que Chapeuzinho Amarelo tinha tanto medo de lobo? Então você vai observar e pensar, por que será que ela tinha tanto medo de lobo? Aqui nós temos, Chapeuzinho Amarelo tinha medos porque tinha uma imaginação muito ativa. Como ela conseguiu superar seu medo do lobo? Então, como que ela conseguiu? Ela tinha uma imaginação, né, muito ativa. O que é isso? A pessoa vai imaginando, né, vai criando, né, de acordo com a sua imaginação. Ela vai vendo coisas, vai criando, né? Então, como que ela imaginou o lobo? Então, ela imaginou o lobo como? Como o lobo disse que ele era lobo, né? E ele tentando amedrontar, o que ela falou? Ela imaginou que ele fosse um bolo, né? Então, a imaginação dela fez ela superar esse medo, né? Como ela conseguiu superar seu medo do lobo? Ela usou também a imaginação? Sim ou não? Explique como você acha que isso aconteceu. Então, como você acha que isso aconteceu para ela poder superar esse medo? Ela usou a imaginação para poder superar o medo do lobo? Como que foi que você acha que isso aconteceu? Então, essa é a nossa atividade, né? Nossa atividade de língua portuguesa. Vocês façam, qualquer dúvida é só chamar. Um beijo e até a nossa próxima aula.